Bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais um domingo na casa do Senhor. É um privilégio que nós temos podermos estar na presença do nosso Deus. Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos ficar em pé, cantar com um coração alegre, um coração de adoração mesmo ao Senhor. Venha adorar o Senhor. Cantemos. Adoraremos o Salvador, venha adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, venha adorar, adore a Deus, maravilhoso e grande é, venha adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão, venha adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante o Senhor, eterno Rei, venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei, venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário, venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu, venha adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Muito bem, ainda louvando ao Senhor, minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Eu gosto muito desse cântico porque até no fim, não sei se os irmãos já conseguiram identificar isto, mas a última estrofe é: e quando enfim se infindar o dia e o meu tempo se acabar, a morte vai chegar, se Cristo não voltar, mas até mesmo depois da morte, nós louvaremos ao Senhor eternamente. Cantemos.
Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Ao surgir esse novo dia, entoarei o teu louvor, e não importam as circunstâncias, te adorarei até o sol se pôr. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. És Deus de amor e misericórdia, és Deus fiel e de compaixão. Tua bondade me leva a te louvar. Muitas razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando se findar o dia e o meu tempo se acabar, minha alma permanecerá cantando. Pra todos sempre vou te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Sempre o louvarei, sempre o louvarei. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Cantemos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Pai querido, muito obrigado porque temos esse privilégio tão grande, tão imenso que até mesmo muitas vezes não temos esta noção. Estarmos mesmo na presença de um Deus 3 vezes santo, tão poderoso, tão maravilhoso, tão grandioso, o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo. E aqui nós, miseráveis pecadores, vermes mesmo, podendo estar na Tua presença, Te adorando, Te magnificando. Aceita o nosso louvor, Senhor. Aceita o nosso coração. Quebra mesmo a nossa vida, que nesta manhã possamos ser mesmo edificados pela Tua palavra, encorajados, desafiados, Senhor. Não nos deixa sair como entramos, mas mesmo, Senhor, faz a Tua obra em nossas vidas. Também, Senhor, salva se existe alguém que ainda não Te conhece verdadeiramente, alguém que ainda não pode Te chamar de bom pastor. Seja com essa pessoa. Nos abençoa mesmo neste dia, nesta manhã. Abençoa o Teu povo espalhado por todo o mundo, e assim Teu nome possa ser mesmo exaltado e glorificado através dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos. Também lembrando do pastor Elias, abençoa ele ali em Sines. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Vamos dar agora os avisos daquilo que vai acontecer, pelo menos nesta semana, conforme a vontade de Deus. Começar de hoje, nossos trabalhos semanais, começando no domingo, dia do Senhor, este culto que está sendo celebrado pela manhã, às 11, nossa escola bíblica dominical. O pastor Elias não estará conosco hoje, no dia de hoje, nem agora, nem à tarde, porque ele está pregando ali em Sines. O pastor Rogério pediu dele, né? E assim como um dia o pessoal de Sines, Santo André, já auxiliaram essa igreja, como chega um outro pastor, outra pessoa, então está na hora de ajudar também lá, uma via de mão dupla. Então ele estará lá em Sines, vamos orar pelo pastor Elias na viagem e também no culto lá. À tarde teremos também o culto de adoração ao Senhor, estaremos vendo ali o livro de Gênesis, mais especificamente ali a criação do Jardim do Éden. No estudo passado nós vimos a criação do homem, e agora, hoje, o Jardim do Éden, às 5 horas da tarde, 17 horas. Na terça-feira, nós temos um culto de doutrina. É um culto não tão formal, que aí você pode chegar, fazer perguntas, ter uma conversa mais até íntima com o pastor Elias, que está dando agora, vai começar o panorama dos evangelhos. Então ele vai pegar esse apanhado todo dos 4 evangelhos e fazer um panorama, fazer um estudo em cima deles, às 20 horas na terça-feira. Na quarta nós temos Cuba, às 20h30, 20h45, o pastor Elias também está dando ali a carta de Apocalipse. Então, quem tiver interesse pode chegar ali na congregação em Cuba. Na quinta, temos Vales Mortos, às 3 horas da tarde. O pastor faz uma visita também ali em Serpa, no lar de idosos. A irmã Ana, a irmã Augusta. O pastor falou, até para informar os irmãos, a irmã Augusta, ela está sem a sonda nasal, né, aquela sonda para o alimento, a sonda gástrica, mas fizeram uma sonda aqui já na altura da barriga, né, então, para alimentar. Então, ela já está um pouco mais fraca, está
nota-se ela definhando. Então vamos orar pela irmã para que Deus faça o melhor. Não é nem que ela melhore, não é nem que ela parta. Quem sabe cuidar dos seus filhos é o pai, que cuida. Então, que Deus faça o melhor na vida da sua filha. A irmã Ana está bem. E lá os irmãos de Vales Mortos, então às 3 horas. Voltando para Beja, na quinta-feira, nós temos o nosso culto de oração às 20. E aí nós estamos estudando os milagres de Jesus em ordem cronológica. Estamos no milagre da ressurreição de Lázaro. Já vamos para o terceiro estudo na ressurreição de Lázaro. Se Deus quiser, na quinta nós ressuscitamos, né, irmã? Cara, ressuscitamos Lázaro. No sábado, nós temos os Descobridores da Bíblia, às 5 horas. E aí, até avisando para os meninos, no dia 7, temos a nossa feirinha fiel, dia 7 de dezembro. Então, é o momento que estão ali, né, aprendendo os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 17, os livros da Bíblia, os 12 apóstolos, então, os versículos. Então, é um momento que está sendo muito agradável. E eu não sei se eles já chegaram em casa a brincar com vocês, os pais, mas a gente tem uma coisa chamada espada para o ar, que aí ficam com a Bíblia para cima, para o alto. Nós falamos uma referência, por exemplo, né, Mateus 1:21. No já, todo mundo baixa e vai procurar na Bíblia, mas é muito rápido, irmãos. Então, está sendo muito bom, treinando mesmo as crianças para manusearem bem a palavra da verdade, como diz lá Paulo a Timóteo, né? Estudando a palavra de Deus. Isso é... E aí, incentivem em casa, né? Brinquem de espada para o ar. Hoje a gente tem o telemóvel, esse recurso, mas quando não tiver, né? Tem o livro. E aí, onde é que está o livro? Então, vai saber manusear muito bem a palavra do Senhor. Pela manhã nós temos ali o trabalho no Pelame. Tem sido muito bom, irmãos. Infelizmente, como nós vamos ver hoje, quando a coisa está indo muito bem, vem Satanás, vem as coisas que a gente sabe que são problemas corriqueiros, são coisas corriqueiras da vida, mas nós sabemos quem está por trás das coisas, quem que não fica contente com o trabalho do Senhor, o Evangelho sendo propagado. Então, temos algumas crianças que estão tendo problemas familiares, algumas se mudaram, foram para outra vila, os pais estão se separando, são parentes e tá indo um para o lado, outro para o outro. Então, nós começamos um trabalho com 10, 11 e já tem 2 sábados que a gente está com 5, 4 crianças. Aí eles mesmos falam, poxa tio, nós estamos perdendo os nossos amigos, porque, né, estão saindo. E a gente até conversou com um dos responsáveis, uma das mães. É muito problema, irmão, mas é Satanás agindo, sabe, na família. Então, veja, o Evangelho sendo pregado para elas é um farol em meio às trevas na sua família. É alguém que pode levar o Evangelho, tendo conhecimento de Jesus Cristo. Paulo diz para Timóteo, olha, tu sabes as sagradas letras que podem mesmo te dar salvação, a sabedoria. E é o que nós fazemos com esses meninos e meninas, né? Pregar o Evangelho. E não esquecendo também, no dia 30, e eu sempre falo, né? Eu não posso ir para o bairro do Pelame, não dá para ajudar, mas se você quiser ajudar de outra forma, fale conosco, e a gente vai lhe dizer como você pode ajudar, né? Nós estamos pensando, vai ser no dia 7, o último trabalho lá desse ano, porque os irmãos já sabem, a gente está indo ao Brasil e a gente vai finalizar até o dia 7 de dezembro. Então queremos fazer um fechamento lá para os meninos, tá bom? Então, quem quiser ajudar, você pode falar conosco. Dia 30 nós temos o nosso convívio de ação de graças. Então, estão todos convidados. Não é um culto e não é, mas vai ser um espaço, nós vamos estar aqui embaixo. Então, quem quiser dar um testemunho com a sua família, fazer algo especial, cantar, recitar um versículo, né, falar um testemunho, algo que o Senhor abençoou, algo que você passou nesse ano e você viu a mão de Deus, você pode estar testemunhando.
Vai ser algo bem informal nesse sentido, e depois nós vamos subir para o convívio. O mundo, ele comemora Black Friday, né? Tem até uma ação de graças, mas é algo talvez até banal, né? É mais para estar em família. Nosso sentido aqui que nós queremos dar é agradecer a Deus, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Passamos um ano, luta, dificuldade, doença, problema, mas até aqui nós chegamos. Então vamos agradecer a Deus. Então, venham, irmãos, venham, façam uma força. Eu sei que está fora dos trabalhos semanais, é um sábado, mas façam uma força de vir em família, né? É um momento de gratidão ao Senhor em família, tá bom? E aí tragam um prato, né? O pastor brinca, um prato de comida, né, mais cheio, não vazio, e aí você pode levar para casa vazio, tá bom? Hoje, só fazendo um adendo, nós temos a presença da irmã Giovanca, não sei quantos lembram, ela veio ano passado aqui, ela é da PEC, pode ficar em pé, irmã? Hoje, como eu falei para os irmãos lá no grupo, ela vai estar dando um treinamento da lição de Natal, que é a APEC, Aliança Pro Evangelismo das Crianças, né? Aqui de Portugal, eles estão distribuindo esse material, então vai ser... Pode sentar, irmã, obrigado. Vai ser depois daqui do culto, temos um almoço ali em cima, quem quiser participar, fique à vontade também, e depois do almoço vai ter o treinamento, tá bem? E aí você pode contar para seu filho, contar para as outras crianças ali do seu bairro, do seu prédio, vizinhos, enfim. Vai ser muito bom, tá bom? Depois, no final, vocês podem cumprimentar a irmã Giovanca, dar um abraço nela. Ela veio lá de perto de Lisboa, né, praticamente. Ela já estava num treinamento ontem e veio para cá só para ver vocês, olha. Estava com saudade de Beja. Então, antes de nós entrarmos e pregarmos aqui a mensagem de hoje, vamos fazer aquela parte do ofertório, lembrando que não é obrigatório, é algo voluntário de coração ao Senhor. Vou chamar a Isabela para pegar o saquinho. Enquanto nós cantamos, se paz a mais doce, sou feliz com Jesus. Logo em seguida, o irmão Tangui ora e as crianças vão para baixo com a Rebeca e os adolescentes para cima com o irmão Tangui. Tá bem? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com mis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, me ser sem igual. Sou
paz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É fácil de cantar. Obrigado a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos. Teu grande amor. O ar que nós respiramos, todas as coisas que nós dizemos que estão mal, que nós temos luz, água, em casa, comida, tantas coisas. E onde estamos com o coração, quando nós somos cheios de Ti, Senhor, nós falamos de Ti. E nós mostramos isso também em nossa oferta. Você nos dá tudo o amor, tudo o exame. Obrigado pela tua graça. Amém. Amém. As crianças podem ir lá embaixo com a Rebeca. E os adolescentes lá em cima com o irmão Tanguy. Irmãos, vamos abrir enquanto isto as nossas Bíblias. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Atos 5, 12. Atos 5, 12. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios acho que já fizeram barulho, né? Vamos lá então ler. Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Mais uma vez, Senhor, humildemente venho te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Me livra da heresia, do erro, da confusão, e que o Teu Santo Espírito possa ser mesmo um intérprete, o nosso professor nessa manhã. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nos últimos estudos nós vimos basicamente o triste fato, ali, acontecimento fatídico que aconteceu ali com o casal Ananias e Safira. Um casal que mesmo foi usado por Satanás para trazer mesmo tristeza, desgosto no meio da igreja. É interessante a gente observar que Ananias e Safira, eles surgiram em meio ao mover do Espírito Santo, lá ali naquela igreja primitiva. Eu não vou voltar, mas é preciso citar isto para a gente poder prosseguir. Nós já vimos aqui no capítulo 4, versículo 32, que a igreja estava unida, era um só coração, uma só alma, a ponto de aqueles que tinham posses vender
essas posses para poder suprir a necessidade do outro irmão que estava presente. Então, irmãos, só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Quem é que quer se desfazer de um segundo carro, de um segundo terreno, para poder ajudar o outro, né? Dá para os apóstolos o dinheiro e os apóstolos mesmo fazerem essa gerência desse dinheiro, que era seu, não tinha que dar para outra pessoa, né? Mas era o que aconteceu. E aí, no meio desse derramar do Espírito, dessa unção do Espírito Santo, vem Ananias e Safira e quebram essa lua de mel, essa comunhão tão especial que a igreja estava tendo. E a gente não está falando de uma igreja de 30 pessoas, como é o nosso caso aqui, né? 30, 35 pessoas congregando. Estamos falando de uma igreja de mais de 8.000 pessoas, irmãos. Mais de 8.000 pessoas. Imagina, um casal, que são dois, já tem problema de comunhão, né? Principalmente quando não são crentes, ou quando está em um jugo desigual, ou mesmo crentes até, já tem algum certo problema. Imagina uma comunidade que estava todo dia juntos, em oração, no partir do pão, comendo juntos. Mais de 8.000 pessoas divididas em casas, e não ter nenhum tipo de problema, não ter o problema do egoísmo, das fofocas, né, de maldizer outro irmão. Eram todos mesmo em um só pensamento, um só coração. E aí Satanás não fica, né, satisfeito com isto. E aí ele vai usar este casal, como Pedro falou, porque deixou Satanás encher o teu coração para que mentisse contra o Senhor, para que tomasse esse dinheiro que não era mais teu, né? E aí nós vemos que, diante do mover de Deus, numa igreja unida, numa igreja que está mesmo em um só coração, que está realmente, né, alicerçada, está presente no corpo onde Cristo é o cabeça, Satanás não fica quieto. Ele não fica, né? Olha, já era ali, não vou nem mexer porque ali os irmãos... Não, irmãos, é aí que ele quer atacar. Agora, uma igreja que está desunida já e tal, já está fazendo o trabalho dele, né? Então, mas aí Satanás foi lá, encheu o coração de Ananias e Safira, a sua esposa, e eles intentaram o mal contra o Espírito Santo. E aí vai acontecer a mesma coisa agora. Nós estamos entrando em uma sessão que vai dizer, novamente, vai descrever como era a igreja primitiva. Nós já vimos aqui mais ou menos 3 relatos de como era a igreja. Lucas descreve a igreja pelo menos 3 vezes, e essa é a 3ª vez que ele vai dizer que a igreja estava unida, a igreja crescia, a igreja era poderosa no Senhor, fazia os seus trabalhos no Senhor, pelo poder do Espírito Santo, com intrepidez. Aí logo em seguida nós vamos ver, não hoje, o Satanás atacando. Não internamente, como foi feito com Ananias e Safira, não utilizando um dos membros da igreja, mas agora vindo uma perseguição de fora, né? Então veja, sempre que a igreja do Senhor se levanta para fazer algo, tenha certeza absoluta, Satanás vai vir contra, Satanás vai querer agir contra, vai querer atacar. A coisa é uma prova. Tá indo tudo tão bem, né? Tá tudo tão maravilhoso. Tem alguma coisa errada, irmãos. Ou ainda não chegou a aprovação, porque vai vir. Vai vir. Pode esperar sentado, tendo a certeza que a aprovação, a angústia, a perseguição vai vir contra a igreja do Senhor, se ela de fato está vivendo debaixo da graça do Senhor, está unida em oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos, né? Os 4 pilares da igreja. E aí nós vamos ver este momento onde Ananias e Safira foram mesmo julgados pelo Senhor, condenados severamente. Como eu falei para os irmãos, desde pequeno eu ouvi essa história, eu achava, poxa, mas o Senhor foi muito duro. Como é que ele pode ter matado um casal? Né? Não podia ter dado uma chance assim, olha, mentiu Ananias e Safira,
Faça o correto agora. Faça o correto. Dê o dinheiro total. Por que não deu uma segunda chance, né? Irmãos, Deus é um Deus santo, que Ele não admite coisas do tipo. E como eu falei para os irmãos, o mesmo Deus que era lá no Jardim do Éden, como nós estamos estudando, que pune o pecado. Pune mesmo o pecado. Adão e Eva pecaram, desobedeceram? Fora! São expulsos do jardim. É o mesmo Deus de Ananias e Safira que também pune o pecado. Mentiu não contra Pedro. O que vocês estão fazendo, vocês não estão enganando a igreja, não estão enganando Pedro, não estão enganando os apóstolos, vocês não estão furtando o dinheiro da igreja, não. Vocês estão agindo contra o Senhor, contra o Espírito Santo de Deus. E Deus pune. É o mesmo Deus hoje também. É o mesmo Deus que age hoje. A pergunta é, se Ele agisse hoje como Ele agiu lá, estaria alguém vivo? Teria alguém presente na igreja hoje para cultuar Ele? A verdade é que no final dessa sessão, né, aqui no versículo 11 de Atos 5, Lucas diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então Deus deixou como prova, Deus deixou como exemplo o seu julgamento. Aqui não é lugar de palhaçada, não é lugar de brincadeira, não é lugar de levar as coisas de Deus, né? Levar com a barriga, só empurrando. Não, tá tudo bem. Agora a vida está toda desgraçada de pecado. Mas vem para a igreja, não, uma vez na semana, tá tudo bem a minha vida, Deus já vai abençoar. Eu sigo as redes sociais, né? Eu sou dessa geração. Então tenho muitos amigos assim que se dizem crentes. Eu não sei se for, não sei. Salvação pertence ao Senhor, como nós lemos hoje Salmo 3. Mas você vê, interessante, chega no domingo, termina o dia, eu vou pegar o celular e vou lá ver, aí tiro uma foto assim da Bíblia e tá o púlpito, lá no final. Aí pronto, né? Começando a semana bem, né? Entregando a semana ao Senhor. Aí você vai ver durante a semana, meus irmãos, uma postagem indecente, coisas, né? Nem é bom referir, mas você vê a mistura do santo com profano. E não existe temor. Deus deixou este exemplo para gerar temor nas pessoas. Não só nos de dentro, que já deveriam ter esse temor, mas também nos de fora, que escutaram as coisas. Eita, aconteceu isso nessa seita, nessa religião, nos do caminho, como vão chamar. Aconteceu isso lá. Epa, tenho que, né? Temor, sabendo que o Senhor é o Deus que está lá com esse ajuntamento, né? E agora nós vamos aqui no versículo 12. Irmãos, como eu falei, depois dessa descrição de Lucas, no versículo 17 vai vir uma perseguição. Eu estou louco para chegar nessa sessão, irmãos, que aí a gente vai estudar ela, vai até passar um tempinho nela. Mas para vir esta perseguição, existem alguns motivos. E Lucas vai descrever, nesses versículos de 12 a 16, os motivos da perseguição. De modo geral, o motivo né, se a gente for dizer um motivo, porque o Senhor está abençoando a sua igreja. Eles estão unidos, trabalhando, crescendo, e Satanás não fica satisfeito com o crescimento, com a expansão do reino do Senhor. E ele tenta militar. Mas existem aqui, pelo menos eu listei 4 motivos para que essa perseguição de fora viesse para a igreja. Primeiro, está no versículo 12a, 15 e 16, que sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. É o primeiro motivo. Sinais e prodígios eram feitos. O segundo motivo, a igreja estava unida de forma notória. Você pode ver isso em Atos 5, 12b, a parte B do versículo. Terceiro motivo,
as pessoas admiravam a igreja, os da igreja, os irmãos, os apóstolos, né? Atos 5:13. E essa palavra no original, irmãos, admiravam, magnificavam. As pessoas viam algo diferente mesmo. E o quarto motivo a igreja crescia mais e mais, agregando tanto homens como mulheres. Atos 5:14. Então, 4 motivos. Primeiro, sinais e prodígios eram feitos. Segundo, a igreja estava unida de forma notória. Terceiro, as pessoas magnificavam, admiravam os da igreja. E a quarta, a igreja crescia mais e mais. E aí nós vamos expor cada versículo, tá bem? Então vamos lá, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Irmãos, esse versículo 12, ele tem um efeito parentético, de um parêntese. É como se a gente lesse, né? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e abrisse um parêntese. E aí esse parêntese fechava até o versículo 14. E continuava o mesmo pensamento do versículo 12 no versículo 15. Isso é um efeito parentético, né? Então, nós vamos pular do 12a para o 15. Então veja, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, vamos começar expondo, né? Começando do versículo 12. É interessante que Lucas utilizou 2 termos para descrever milagres. Nada mais é do que milagres. Os discípulos faziam milagres. Agora Lucas coloca aqui sinais e prodígios. Sinais quer dizer o quê? Indica que os milagres que aconteciam não aconteciam apenas por si mesmos. Não era porque vinha lá um coxo e Pedro lá, olha, né, fica curado, coxo. E o coxo ficava curado e ia embora. Os sinais não eram para isso. Como já diz a palavra sinais, essas curas, esses milagres apontavam, indicavam quem? O nome de Jesus. O nome de Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e que foi ressuscitado por Deus, o justificador, o perfeito sacrifício pelos pecados daqueles que estavam lá sendo curados. Então veja, não era curado por curar, né? E a Bíblia ainda completa, todos que chegavam eram curados, mas serviam como sinais. É como se Pedro, os demais apóstolos, João, né, Tomé, Filipe, fizessem aquilo, mas também pregavam. Olha, quem está curando aqui não sou eu. É como se Pedro, lembra naquele que estava ali na Porta Formosa, e Pedro foi lá, ele pediu uma coisa e Pedro disse, olha para nós, não tenho nada. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então era um sinal, não para Pedro, não para João, não para a igreja, nós somos os 12 importantes, né? Não. Mas eram sinais indicando, apontando para Cristo Jesus. E a outra palavra, prodígios e maravilhas, são eventos, irmãos, extraordinários que causavam admiração e temor, e que, novamente, não visava exaltar os apóstolos, mas destacar a soberania de Deus, tanto na doença, tanto nos demônios, sobre os demônios, como também sobre a natureza. E aí, os irmãos podem, mas sobre a natureza, o que que os apóstolos fizeram na natureza? Paulo era apóstolo, e você vai lembrar lá em Atos 28, o que aconteceu quando uma víbora o mordeu, o picou? Não morreu. E as pessoas ficaram admiradas. Como é que pode? Essa víbora iria matar esse homem. É muito venenosa, mas ele não morreu.
Porque era Deus quem tinha o poder, agia na vida do Paulo. Outra coisa, então, irmãos, ficaram sabedores disto, né? Então, os discípulos faziam sinais e prodígios que apontavam não para eles. A glória não era deles. Pedro era bem claro: olha, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Os milagres todos apontavam para Cristo Jesus. Outra coisa importante, irmãos, é saber quem eram os agentes desses milagres, desses sinais e prodígios. A Bíblia é bem clara quando ela diz que eram feitos pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos. Nós não vemos aqui os irmãos, os 8.000 crentes da igreja curando, libertando, né? Nós não temos isto aqui na Bíblia. Em Atos, para você ter ideia, nós temos 3 ocasiões onde pessoas que não eram apóstolos fizeram milagres. E foram coisas pontuais. Um destes, por exemplo, era Estevão. Você pode ver Atos 6, versículo 8, vai dizer assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora lembre, Estevão, ele foi, os discípulos colocaram a mão em cima dos diáconos e os nomearam. Então, eles eram do círculo, digamos assim, do círculo apostólico. Um outro diácono que também fazia milagres e prodígios era Filipe, não o Filipe apóstolo, o Filipe diácono. Você pode ver isto em Atos 8, de 4 a 8. Atos 8, de 4 a 8. Diz assim: e trementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aí você pode perguntar: tá, pastor, mas como é que o senhor sabe que não era o Filipe o apóstolo, era o Filipe diácono? Porque quando a perseguição começou em Jerusalém, todos da igreja foram dispersos e os apóstolos ficaram em Jerusalém, os 12 apóstolos. Então quem saiu foi a igreja. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém quando a perseguição começou. Esse era um diácono. E o terceiro caso de alguém fora apóstolo, nem diácono, é o Ananias, que foi algo muito pontual, e ele foi comissionado pelo próprio Espírito. Você pode ver em Atos 9, 10 a 19, a história mesmo de Saulo, da conversão de Saulo. E aí você vai ver Atos 9, 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E aí você vai ler o resto da história. Ananias faz isto, cai como escamas, Saulo fica curado. E esse é o terceiro ponto de uma pessoa fora os discípulos fazendo alguma coisa de milagre, comissionada, diretamente por Deus, falando em uma visão. De resto, eram do círculo apostólico. E aí nós devemos ver, irmãos, que a cura é um dom. Você pode ver mesmo ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Temos uma lista de dons ali. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O que nós tiramos daqui, irmãos? Que nem todos têm esse dom. Dom de cura é um dom. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia, ele brincava com a gente, mas era verdade, a gente sabia. Ele brincava, quando vocês estiverem doentes, não me chama para orar, porque toda vez que eu vou e oro por um doente, esse doente morre. No final ele morre. E aí vinha brincando, né? Porque, nele não tinha poder. Nele mesmo não tinha poder. Assim como qualquer um de nós, não temos poder para fazer algo. Não temos poder para fazer algo. Irmãos, a gente vê, temos muitas igrejas hoje em dia, tem uma bênção, né? Uma bênção, mas também tem um lado negativo. Porque muitos focam nesses dons de cura, marcam horários para acontecer libertações, curas, e dizem, né, qual o número do NIF, qual o número do CPF, qual o nome do cônjuge e tal, mas isso não é algo que deveria ser para a glória do pregador. Veja, milagres e prodígios é para a glória de Deus. E nessa época o que estava acontecendo, nós não tínhamos isto escrito. Como é que os discípulos iam provar para aquelas pessoas que aquele Jesus, o Nazareno, que veio lá de Nazaré, aquela vila pobre, aquele Nazareno era o Cristo, o Messias, o Salvador. E além do mais, esse de Nazaré foi morto crucificado de uma forma vergonhosa. Como é que ele vai provar isto? Dizendo que ele ressuscitou, ele é o próprio Deus, ele é a pedra que foi esquecida, foi rejeitada por vocês, mas Deus o exaltou. Eram necessários milagres, sinais, prodígios para que as pessoas vissem aquilo e acreditassem, confirmando que a pregação deles era a verdade. Hoje nós temos o cânon completo, a Bíblia completa. Se acontecer um milagre ou não vai alterar nada a minha fé, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Se acontecer um milagre, glória a Deus. Se não acontecer também, glórias a Deus, mas eu não preciso mais dos milagres para confirmar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Não preciso, porque a salvação não vem por milagre. A salvação não vem por expulsão de demônios, expelir demônios. A salvação não vem por música, teatro, não sei o que, dança. Não vem. A salvação vem pela pregação da palavra. E isto tudo que eles faziam pelo mover do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. A questão é, nós temos milagres hoje? Não vão entender que o pastor não acredita em milagre, não acredita em expulsão de demônios e tal. Eu acredito, irmãos. Eu sou um milagre de Deus, né? Se eu for contar para vocês, mas falar bem rápido, mas aos 4 anos eu descobri que eu tinha alergia a um peixe da nossa região lá no Brasil, a um peixe chamado jaraqui.
E eu tenho uma edema de glote. Se eu comer, eu não sei o que causa, mas é esse peixe. Quando eu como, fecha aqui a traqueia, eu não consigo respirar. Mas com 4 anos, criança, nem sabia. Ou eu estava engasgado, ou tinha engolido alguma coisa. Mas, assim, tentaram em casa, mas eu não estava mais respirando, já estava roxo. E aí, já nas últimas, foram me levar para o hospital. Mas eu já estava desfalecido, assim, né? No carro já estava roxo. A mãe fala que, como eu não estava respirando, os olhos estavam, né, já saltando, pulando, já estava virando aqui essa pele, porque estava faltando oxigênio. E aí, a mamãe orou no carro. Quando chegou no hospital, quando eu entrei, tinha uma médica que estava lá na entrada, e ela correu e chamou uma enfermeira, olha, dá adrenalina, agora. Aí a enfermeira ainda deu uma enrolada, demorou no atendimento, e aí ela deu um grito, agora, enfermeira, dê adrenalina. Quando deu, abriu as vias aéreas, e eu respirei, consegui respirar, e eu voltei, aí foi dando o medicamento normal. No outro dia, a mamãe procurou essa médica. Irmãos, todo mundo do hospital, da administração, disse, olha, nós não temos essa médica no nosso quadro. Não existe não essa médica aí, né? E aí, quem foi que curou? Foi Deus, né? Os milagres acontecem hoje. Tenha certeza disso. Mas do jeito que está sendo feito pelas igrejas hoje, rodando, falando de novo, né? Não é que eu não acredito, mas do jeito que está sendo feito, falando em línguas, será se é fato? É verdade? Não, será que não estão fazendo como Ananias e Safira, brincando com o Espírito Santo, colocando na costa do Espírito Santo, que está cheio do Espírito Santo, mas fazendo coisas, né, indevidas, até falcatruas, truques, enganações, combinações, como eu sei que existe, né? Não é assim que é, irmãos. O milagre é para a glória do Senhor. Se eu não morri naquele dia, porque Deus tinha um plano para mim, né? Então, nosso pastor dizia que nós somos imortais até o dia que nós completarmos a nossa missão que Deus nos deu. Então, pode vir aí edema de glote, jaraqui, que até o dia que Deus permitir eu vou estar vivo. Sou imortal até lá, né? Mas a cura existe hoje, irmãos. A cura existe hoje. Todos têm esse dom? Não têm esse dom. Agora, nós todos podemos orar. Nós todos podemos interceder. Nós todos podemos pedir do Senhor misericórdia. E Ele atende, conforme o seu querer, conforme a sua glória. Lembre-se muito bem disso, conforme a sua glória. Dia de quinta-feira nós estamos dando os milagres de Jesus. E aí nós estamos estudando a Lázaro. E aí nós vamos para o terceiro estudo agora. É por isso que eu brinquei. Lázaro ainda está morto, Jesus ainda não ressuscitou. A gente vai ressuscitar ele no próximo, se Deus quiser, né? Nós vimos que Marta e Maria mandaram um mensageiro para Jesus. Olha, Jesus, aquele a quem tu amas. Elas tinham certeza que Jesus amava. Certeza. Aquele a quem tu amas está doente. Ponto. A mensagem foi essa. Elas não pediram, Jesus venha correndo que para fazer um milagre, para curar. Não. Jesus, aquele a quem tu amas, está doente. Ponto. O que Jesus falou? Olha, essa doença não é para a morte. Como assim, se Lázaro morreu? E Jesus ainda chegou no 4º dia. Já estava morto há 4 dias. Será que Jesus não amava Lázaro? Deixou Lázaro morrer, ficar lá. A mesma coisa nós vemos, por exemplo, com a filha de Jairo. Um pai desesperado chegou, se prostrou diante de Jesus. Jesus, vem porque minha filha está muito doente. Ainda não tinha morrido. E Jesus vem caminhando lentamente e tal. Lentamente no nosso olhar. Mas nos planos de Deus é outro relógio. Vem caminhando. No meio do caminho tem aquela mulher com fluxo de sangue. Pega na orla de Jesus. Jesus para.
Jesus poderia ter continuado, mas Jesus para. Quem foi que me tocou? Aí olha o tempo. Eu imagino o Jairo. Se eu fosse pai, eu falo, meu Deus, Jesus, bora logo, Jesus. Eu posso até te carregar aqui, eu vou correndo para casa para tu fazer a cura, que a minha filha está doente. Se demorar, ela vai morrer. Mas Jesus, quem foi que me curou? À espera. Aí, oh, Jesus, a multidão é grande aqui e tal. Não, quem foi que me curou? A história se desenrola. Quando ele despacha, assim, né, despede a mulher do fluxo de sangue, aí vem a notícia. Jairo, não atrapalhe mais o mestre, né? Tua filha morreu, vai para casa, vai consolar tua mulher, tua família e tal, já acabou-se. Jesus não poderia ter ido logo? Ah, Jairo, então vamos, rápido. Não. Veja, tudo é para a glória de Deus. Tudo. Os nossos planos são né? Eu tenho um plano de hoje almoçar, ter o treinamento, pregar à tarde. Mas, irmãos, no final vai prevalecer o quê? Os planos de Deus. O coração do homem pode fazer planos, pode querer a cura, pode querer a libertação, a salvação do meu cônjuge, do meu filho, do meu neto, enfim. Mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. E o momento certo é dele. Porque ele não quer que você seja o cara, né? Eu sou demais, eu me planejo muito bem, eu cuido dos meus filhos muito bem, eu tenho uma alimentação saudável, eu faço, né, o esporte, faço caminhada, não, eu me cuido e tal. Não. A glória vai ser dele quando ele quiser fazer a cura. Não vai ser, ele pode usar a mão de um médico, pode usar a mão de um especialista e tal, mas a glória, quando ele faz algo, ele age, opera algo, a glória é para ele. O sinal, o prodígio é para a glória do nosso Deus. E devemos tratar assim, irmãos. Devemos tratar as coisas. Veja, o Provérbios diz que, olha, considera o Senhor em todos os teus caminhos. Não é nada de mim. Eu contei para os irmãos na quinta-feira a situação do nosso passaporte, né? Eu não vou contar porque vai levar muito tempo aqui, mas enfim, vamos continuar. Então, irmãos, é isto. Ainda tinha mais coisa aqui, mas vamos prosseguir por causa do tempo. É interessante nós vermos outro ponto importante, já saindo para o versículo 15, é que nós vemos a proeminência do papel do apóstolo Pedro ainda na igreja, né? A partir do capítulo ali 13, 15, nós vamos ver ali já Paulo. Lucas vai tratar da vida de Paulo, das viagens missionárias. Mas até aqui nós temos o Pedro como aquela pessoa, né, o líder, se levantando nas coisas, falando, pregando publicamente, tendo mesmo ali a autoridade do Espírito Santo. E nós vemos que os irmãos vão lembrar que Jesus no episódio que Pedro disse, por exemplo, né, Jesus perguntou, quem o povo diz que eu sou? Aí um é Elias, outro é João Batista. Aí Pedro diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, olha, tu és pedra, né? Mas sobre essa afirmação, eu mesmo vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que ligares na terra será ligado no céu. Vocês já prestaram atenção que Pedro, em todo o derramar do Espírito Santo, é ele, entre aspas, tá? Ele que dá o aval, ele que dá o start nessas coisas. Em Jerusalém, ele que prega, ele estava presente. Depois ali em Samaria, eles estão lá, mas quando Pedro vai, o Espírito Santo é derramado. Depois nos gentios, na casa de Cornélio, quando ele vai lá, Cornélio é cheio, e toda a sua casa são cheios do Espírito Santo, é Pedro que vai lá. Depois disso, ele sai um pouco do foco da igreja, porque o Espírito Santo já foi tanto para os da Judéia,
de Samaria e os confins da terra sendo os gentios. E aí Paulo vai trabalhar mesmo entre os gentios. Também outro fato interessante no versículo 15, veja, Atos 5:15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. O povo tinha essa crença de levar doentes para que com a sombra de Pedro acontecesse alguma maravilha. Note bem, porque aqui não afirma que eram curados. Era uma crença daqueles lá que, olha, eu vou deixar no caminho que quando Pedro passar, na sombra, eles vão ser curados. Mas aqui Lucas não afirma que isto acontece. O povo acreditava que isso iria acontecer. Pode ter sido que sim, aconteceu. Eu não duvido. Não duvido de tanto poder que eles estavam do Espírito Santo. Aconteceu isso, por exemplo, com os lenços, né, de Paulo. Pode ter também acontecido ali com a sombra de Pedro. Mas é interessante também que João, nós temos um caso assim também semelhante, que é aqueles que estavam no tanque de Betesda. O povo tinha a crença de que um anjo vinha, mexia as águas e o primeiro que entrasse na água seria curado. Nós não temos em João, no evangelho que descreve essa cura, esse milagre de Jesus, se isto era verdade. Diz que o povo acreditava nisto. Agora não diz se realmente saía dali curado. Nós temos motivos físicos para que isso acontecesse. Já foi comprovado que ali Jerusalém sofre de sismo, aquelas regiões têm sismos. Então, quando tem algum terremoto pequeno, as águas se movimentam. E aí as pessoas achavam que era um anjo que vinha lá e chacoalhava a água. Se era ou não, irmãos, assim, para nós não faz diferença. Mas é possível, né? Pode muito bem crer. Outra coisa interessante é que quando Jesus disse, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Note que aqui, veja, a igreja estava centralizada, né, ali todos unidos em Jerusalém. E aí no versículo 16 tem assim, olha, afluía, versículo 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Judéia. Jerusalém estava situada na Judéia. Muitos das cidades vizinhas estavam vindo, trazendo ali os seus doentes. O evangelho já estava alcançando a Judéia. E todos eram curados. Não eram alguns, irmãos. Não eram apenas alguns. Eram todos. De novo, para a glória do Senhor. Pela sabedoria de Deus. Pelo seu querer, pela sua vontade. Todos saíam dali curados. Até alguns dizem assim, né? Olha, mas esses pastores que pregam só cura, libertação, por que na pandemia não foram nos hospitais fazer essas curas, libertações, né? Já que tem todo esse poder, marca um horário, marca dia e tal, não sei o quê. Vai. Irmãos, lembremos disso sempre. A glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Não divide com ninguém. E aí, isto que aconteceu com Ananias, mais uma vez, Ananias e Safira, deve gerar temor para não brincarmos com o Espírito Santo de Deus. Pode ser que assim, tá tudo bem com esses aí que brincam, que escarnecem do Evangelho. Mas olha, não tenha dúvida de que Deus vai pesar a mão sobre esses. Vai pesar a mão. Porque estão brincando com o seu nome. Versículo 12b. Costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Eu não vou ficar batendo, a gente já viu muito sobre a questão da união, de ser um só coração, um só pensamento. Mas veja, irmãos, eles se reuniam não de forma escondida. Pedro e João já tinham sido presos. Eles não chegaram assim, ei, pessoal, vamos ali, olha,
ali para aquela sala, vamos estar escondido, ninguém canta alto, tá? Vamos orar baixo também. Se alguém quiser falar em línguas, fala baixo. Não, eles foram lá para a base do inimigo. Quem foi que prendeu Pedro e João? Os saduceus. Quem eram os saduceus? Os sacerdotes lá do templo. E aí eles estavam unidos onde, irmãos? Não estavam escondidos, não. Eles foram lá para a base do inimigo, lá para o templo, para o pórtico de Salomão, que era um lugar amplo, voltado mesmo para o Oriente, para o nascer do sol, ali, um poder do Espírito Santo pregando, falando sobre as maravilhas de Deus. Não estavam escondidos, irmãos. E eu vou dizer, irmãos, toda vez que eu leio, estudo Atos para trazer para vocês, é um tapa na minha cara, é um desafio para mim. Porque, por exemplo, o nosso trabalho ali no bairro do Pelame, nós temos ali uma catequista, uma freira que nos assiste. No começo eu vou confessar, irmãos, eu não sou assim, o pastor é o super-herói. Não, eu fiquei com receio de trazer alguma coisa assim e criar algum conflito. E ela no meio da coisa brigar. Mas depois eu falei com a Rebeca, não vamos ficar com receio não, vamos pregar. O trabalho é de Deus, a palavra é do Senhor. Não é eu que tenho que ter medo, não sei o que, vai brigar, vai atrapalhar. Não, vamos falar. Vamos falar que, olha, a salvação é em Jesus, não é em Maria. Vamos falar que todos são pecadores, nem todos são filhos de Deus. Bora falar. Graças a Deus nós não tivemos problema. E ela assiste, né? Mas e é isso que nos dá, né, aquela coragem, intrepidez. Foi o que Pedro e João pediram do Senhor. Senhor, por favor, Senhor, nos livra, tira essas perseguições, né? Amansa o coração do Anás, do Caifás e tal. Por favor, Senhor. Não. Eles pediram, Senhor, tu tá vendo o que eles estão fazendo. Faz o seguinte, dá intrepidez, coragem para a gente, enquanto tu fazes os milagres. Derrama o teu poder. Mas nos usa com força, com intrepidez, poder, não com espírito de covardia. Espírito, né? Tu é crente? Não, eu sou crente e tal. O que eu já fiz, irmãos, para minha vergonha. Na faculdade, tive grandes oportunidades, mas eu sou crente e tal. Eu nem sabia. Irmãos, como é que eu vou ter vergonha vendo esses heróis aqui testificarem do Senhor com poder? Sem medo, estavam na base do inimigo, os sacerdotes estavam vendo ali. Mas dos restantes, versículo 13, ninguém ousava juntar-se a eles. Aqui, por exemplo, esses restantes, alguns indicam que eram as autoridades, os saduceus. Com medo do povo, assim, né? Eu não vou me juntar a eles, não. Outros dizem que eram os incrédulos, né, que estavam lá, que não se juntavam a eles, até por conta do que aconteceu com Ananias e Safira. Opa, aqueles dois ali mentiram e morreram, eu que não vou estar mesmo junto com eles. Não, nessa igreja aí ninguém brinca, não. Então tem essas duas vertentes, ou eram os religiosos, né, as autoridades religiosas, ou eram os incrédulos. Mas a certeza é que dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, porque viam Deus agindo no meio do seu povo. E esse era o plano de Deus para o povo de Israel. Se você for ver lá em Deuteronômio capítulo 6, Moisés vai dizer, olha, vocês têm a lei de Deus, então guardem a lei de Deus, pratiquem a lei de Deus, para que quando os outros povos vejam vocês, olha como esse povo é sábio, buscando a esse Deus tão maravilhoso, seguindo as leis de Deus. É esse o plano também de Deus para nós, irmãos. Uma vez que nós o tememos, guardamos os seus mandamentos, cumprimos a sua palavra, o mundo dê glórias a Deus, vendo a nossa atitude. A questão é, fazemos essa diferença no mundo? Ou eu estou igual ao mundo? Aí, ó. Mas, irmãos, veja, isso é até escatológico. É escatológico a igreja apostatar. Mas os fiéis serão fiéis até a morte. Até o fim. Até o fim. A questão é, eu sou um desses fiéis? Eu sou um crente como este?
E crescia, versículo 14, mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, irmãos. Aleluia, né? A igreja do Senhor sempre vai triunfar, apesar das dificuldades. É uma igreja vencedora. É uma igreja que já sabe qual é o seu fim, apesar das dificuldades. A morte pode chegar? Pode. A perseguição vai chegar? Vai. Mas mesmo sendo perseguidos, mesmo tendo a morte, as dificuldades, os problemas internos, inclusive, mas a igreja do Senhor, não a igreja de Beja, a igreja do Senhor, a qual muitos aqui fazem parte, saiba de uma coisa, é triunfante. Não faz acepção de pessoas, brasileiros, rumenos, ucranianos, portugueses, angolanos, Guiné-Bissau, fazem parte, homem, mulher, criança, jovem, velho, fazem parte dessa igreja e ela sempre vai vencer para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Pai querido, muito obrigado porque Tu nos deixa mesmo a Tua palavra como incentivo para que nós mesmo possamos mesmo ter uma vida conforme o Teu querer. Nos molda conforme a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos dá a graça de sermos mesmo Teus filhos e também levarmos essa luz para um mundo em trevas, Senhor, um mundo que já está condenado. Nos dá a graça, Senhor, só o que te pedimos, nos dá a coragem e a intrepidez para realmente testificarmos do Senhor, vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus. É em Teu nome que oramos, Senhor, e te pedimos humildemente. Amém. Irmãos, Deus abençoe, uma boa semana, muito obrigado.